Cavaleiro de Virgem promete para Athena que irá protegê-la. Ele ainda não acredita que o Grande Mestre e o Cavaleiro de Peixes são traidores. Ele suspeita que existem mais traidores no santuário e por telepatia conversa com Isolde de Capricórnio e Ox de Touro. Ele diz para os Cavaleiros de Ouro que o inimigo ainda está dentro do santuário. Na casa de Capricórnio, Isolde escuta a voz de Shijima e fala que o Cavaleiro de Virgem nunca abre a sua boca, privando-se do sentido da fala para acumular cosmo. Por isso, ele usa telepatia. Ox alega não ter ouvido nada e Isolde acha que foi apenas sua imaginação. Ox então retorna para a casa de Touro para protegê-la do ataque do exército de Hades. E Shun continua tentando explicar para Tema que ele é um cavaleiro de Athena, e Tema então para de lutar e diz que não consegue mais, já que ele sente que Shun é um amigo, ou melhor, o seu melhor amigo. Tema explica que na verdade o seu melhor amigo se chama Alone, mas Hades tomou seu corpo e o levou para o seu castelo. Shun diz que Alone é como ele, já que seu corpo também foi roubado por Hades no futuro, e Tema revela que ouviu falar sobre Hades tomar apenas o corpo do garoto mais puro de sua época e passa a acreditar em Shun. Os dois partem para encontrar Athena e chegando à casa de Ares, Shun reconhece Xion, que estranha aquela pessoa o reconhecer. Tema explica que Shun veio do futuro, mas o Cavaleiro de Ouro de Ares não acredita naquela história. Shun então ataca Xion com as suas correntes de Andrômeda, mas o golpe é repelido e o Cavaleiro de Ares manda Shun ir embora. Caso contrário, ele será considerado um novo inimigo. Xion utiliza a muralha de cristal para repelir Shun, que reconhece o golpe e sabe que apesar de ele ser novo, não fica atrás do velho mestre Xion. O Cavaleiro de Ouro se prepara para dar o golpe final, mas Tema resolve ajudar o Cavaleiro de Andrômeda. E enquanto isso, Shijima está com o bebê Athena no colo, porém se mostra muito debilitado pela rosa sangrenta de Cardinale de Peixes. Ele se pergunta por que sua mensagem telepática não chegou aos Cavaleiros de Ouro, e ele até questiona se alguém não criou uma barreira para então impedir sua telecinese. E na casa de Ares, Xion está irredutível mesmo diante das ameaças de Tema de Pégaso em lutar contra ele. Mesmo assim, o Cavaleiro de Bronze pede para que Xion olhe nos olhos de Shun, que ele o reconhecerá como um semelhante, um cavaleiro de Athena. Porém isso não convence muito Xion, que não muda sua postura de não dar passagem aos cavaleiros. Isso faz Tema perder a paciência e atacar o Cavaleiro de Ouro, que intercepta o golpe do Cavaleiro de Bronze e diz que ouviu algo. O que o Cavaleiro de Ouro ouve é o recado de Shijima, que explica o que aconteceu diante da estátua de Athena e da traição do Grande Mestre e de Cardinale de Peixes. Então com essa informação ele se prepara para ir de encontro ao Cavaleiro de Virgem e do bebê Athena, mas ele sente que não estão mais a sós. De repente surgem os espectros e Xion diz que agora não poderá mais sair da casa de Ares, porque precisa protegê-la e pede para que os Cavaleiros de Bronze vão ao encontro de Shijima, inclusive Shun, a quem ele parece finalmente reconhecer como um verdadeiro Cavaleiro de Athena. E de volta à batalha os espectros indagam se Xion irá enfrentá-los. E o Cavaleiro de Ouro diz que se eles derem mais um passo, irão virar pó. Então nesse momento um espectro se atreve a atacar e é destroçado. Os espectros então detectam algo na frente do Ariano, mas quando iam avançar, surge Suikyo de Garuda, da estrela celeste do heroísmo, um dos 3 juízes do mundo dos mortos e mestre de Tema, que impede o avanço de todos, dizendo que se o fizerem irão ser destruídos. Nesse momento, o vilão pede uma pequena pedra e ele a joga em direção de Xion, que vê sua muralha de cristal ser quebrada em vários pedaços bem em sua frente. Suikyo comenta que com todo esse poder haveria de ter um ponto fraco e foi nesse ponto que ele atacou. Após isso, o juiz revela que aprendeu isso nos treinamentos junto de Xion quando eram apenas crianças. E nesse instante, Xion pergunta o que Suikyo veio fazer ali e então ele responde: "Eu vim pela cabeça de Athena." Xion está na frente da casa de Ares, enfrentando vários espectros liderados por Suikyo de Garuda, e seu objetivo é invadir as 12 casas do Zodíaco. Ele então questiona Suikyo, perguntando o que aconteceu com ele e por que ele traiu Athena. O juiz do inferno não quer responder às perguntas de Xion e os espectros resolvem atacar. Suikyo adverte que se eles tentarem atacar serão facilmente destruídos, mesmo se eles estivessem com mais de 100 espectros juntos. Os espectros ignoram a advertência de Suikyo e mesmo assim atacam, mas são realmente facilmente destruídos por Xion de Ares. Garuda avisa que quem cuidará de Xion será ele, e ordena para os espectros restantes para que eles avancem até a casa de Touro, já que ele limitará os movimentos do Ariano.
E no presente, Hecate se questiona se fez certo ao ajudar Athena, mas nisso surge Ikki de Fênix, que escutou a lamentação da bruxinha e pergunta onde está Athena. Hecate avisa que não tem nada a dizer para Ikki, mas o Cavaleiro de Bronze derruba a bruxinha do pilar onde ela estava sentada, e ele então diz que seu nome é Ikki de Fênix, um cavaleiro de Athena, deixando assim Hecate um pouco espantada. A bruxinha então explica que Athena e Shun foram para a Guerra Santa anterior, mas Cronos alterou os telômeros de Athena, transformando-a em apenas um bebê, e Hecate avisa que desta forma Athena morrerá facilmente. Ikki então pede para ela levá-lo até Cronos, embora a intenção dele primeiramente fosse entrar no Templo da Lua para destruir quem ordenou o ataque a Athena e Shun, logo após ter seguido Raskumun. E de volta à Guerra Santa anterior, Xion pede para Suikyo abrir o seu coração, já que os espectros já tinham ido embora. Suikyo surpreende dizendo que ele quer apenas a cabeça de Athena, e Xion entende e resolve lutar, porém é facilmente derrubado pelo seu antigo amigo. Após se recuperar, o Dourado consegue ver que a alma de Suikyo está chorando lágrimas de sangue. E enquanto isso, no futuro, Ikki e Hecate se dirigem até o Lago do Tempo e Espaço. O Cavaleiro de Fênix tenta acordar o adormecido Cronos para ir até onde estava Athena, mas Hecate desiste de avançar com medo de se envolver, e nesse momento, Ikki descobre uma corrente de flores ascendendo de uma galáxia vermelha de dentro do Lago do Tempo e Espaço. O cheiro do jardim de flores do santuário paira no ar e Ikki pensa que pode chegar até Athena seguindo esse cheiro. Ele pede a Hecate para dizer a situação para o Cavaleiro de Dragão e para o Cavaleiro de Cisne, e pula no turbilhão do tempo e espaço, se agarrando na corrente de flores. E de volta ao passado na casa de Ares, a batalha entre Suikyo de Garuda e Xion de Ares parece que vai se tornar uma guerra de 1000 dias, mas antes os poderes deles eram equivalentes, porém agora, depois de vários anos, há uma diferença e o poder de Suikyo supera o de Xion. O espectro que tenta ultrapassar a casa de Ares diz ao cavaleiro que dará o golpe final e prosseguirá, e nesse momento, como quando Shun chegou, um novo impacto atinge o santuário. Esse é Ikki de Fênix, que aparece de forma triunfal. O espectro questiona quem seria aquele cavaleiro, perguntando onde ele estava indo. O Cavaleiro de Fênix responde dizendo que está indo para onde Athena estaria, e Xion tenta impedir, mas Ikki avisa que irá passar a força e derrotará quem estiver na sua frente, seja amigo ou seja inimigo. Suikyo pergunta para Ikki de Fênix se ele não mudará de ideia, já que o próprio Cavaleiro de Bronze disse que derrotará até mesmo amigos e inimigos para chegar até Athena. Com a negativa de Ikki, o juiz Garuda tenta insultar o cavaleiro, dizendo que ele não conseguirá, já que ele é apenas um cavaleiro de bronze. Ikki ignora totalmente a conversa com Suikyo e então ataca, jogando o elmo do espectro de Hades para bem longe. Porém, um contra-ataque do Garuda é o elmo do cavaleiro de bronze que voa para longe. Os dois trocam golpes e o peito da armadura de Fênix é atingido. Suikyo se vangloria dizendo que está muito fácil lutar contra o Fênix. E Ikki, pensativo, não entende como pode existir alguém tão forte, com poder superior ao dos Cavaleiros de Ouro. Suikyo então decide matar o cavaleiro, mas o Fênix ataca com seu golpe fantasma, que atinge em cheio o espectro. Sofrendo com o ataque de Ikki, Suikyo escuta a voz do seu irmão Suisho. E enquanto isso, Shun e Tema chegam à casa de Touro, mas Ox obriga-os a regressar rapidamente, e espectros surgem por trás dos dois Cavaleiros de Bronze. De volta à luta na casa de Ares, Suikyo fica abismado ao ver que foi atingido pelo lendário golpe fantasma de Fênix. Xion queria saber o que era o golpe fantasma e Ikki explica que é um lendário golpe que não destrói o corpo, mas sim o espírito. O ariano fala que foi por isso que Suikyo ficou sem forças para lutar, mas Ikki avisa que o golpe surtiu apenas metade do efeito, já que no momento em que ele disparou o ataque, Suikyo devia estar lembrando de algum pesadelo do seu passado, anulando de certa forma um pouco do seu golpe. O antigo Cavaleiro de Taça aparece subindo as escadarias até a casa de Touro. O espectro estava pensativo, imaginando como pode existir um Cavaleiro de Bronze tão poderoso quanto Ikki. E neste instante, o golpe fantasma de Fênix começa a surtir efeito. Suikyo começa a lembrar de seu passado, o irmão de Suikyo chamado Suisho. Ele estava morrendo por causa de uma doença e Suikyo tenta dar forças ao seu irmão, enquanto observa o relógio do santuário. Ele começa a implorar para Athena salvar o seu irmão, inclusive dando a sua vida em troca, e de repente surge um espectro. Ele diz que veio do submundo para levar Suisho.
Suikyo tenta golpeá-lo, mas o espectro consegue fugir. Ele diz que veio até a Terra por um motivo especial. Pandora ficou encantada com o seu verdadeiro poder e se ele se unir ao exército de Hades, ela entregaria o posto de um dos 3 juízes do mundo dos mortos para Suikyo. O cavaleiro diz que não, já que isso seria uma traição com Athena. O espectro então fala que o destino do seu irmão depende disso, já que se ele morrer, ele irá para o inferno e sofrerá por toda a eternidade. Nesse momento voltamos ao presente e Suikyo se perguntava se isso foi um sonho. Ele então reconhece o poder de Ikki, mas sabe que isso não foi nada e não acabou com seu espírito. E de volta à casa de Ares, Ikki conversa com Xion e pede para que todos se apressem para se juntar e proteger a Athena. Mas Xion diz que ficará na casa de Ares. Nuvens escuras começam a cobrir o santuário e na casa de Touro, Ox pede para que Shun e Tema passem para a casa seguinte, a casa de Gêmeos. Os espectros que estão ali na casa de Touro se preparam para lutar, mas Ox imediatamente dispara o seu grande chifre e todos os espectros são derrotados. E neste momento, Suikyo surge na casa de Touro e Ox então o reconhece. Ambos se encaram, porém o Cavaleiro de Touro continua sentado, dizendo que não mudará a sua postura, já que ela é suficiente para vencer um espectro. Já na casa de Ares, Xion está pensativo e tem convicção que Ox vencerá Suikyo. E subindo para a casa de Gêmeos, Tema e Shun também têm certeza de que Ox vencerá. Xion começa a lembrar do passado e vê a imagem dele, Doku e Suikyo de frente à lápide de Suisho. Suikyo, obedecendo a uma ordem do grande mestre, parte para a região de Florença para ver se há sinais do renascimento de Hades. Antes de partir, ele diz que tem algo a pedir para Xion e Doku, porém acaba hesitando. Os dois então prometem cuidar do túmulo de Suisho e de volta à casa de Ares, Xion se lamenta dizendo que nunca imaginaria que Suikyo retornaria como um espectro de Hades. E na casa de Touro, Suikyo sente a força devastadora do golpe de Ox, que o questiona dizendo que ele recebeu algo a mais de Hades em troca das Sapures. Ele ainda acusa o ex-cavaleiro de Taça por ter traído a Athena e dispara então mais um golpe. Desta vez Suikyo consegue parar o ataque com uma de suas mãos, formando um redemoinho com a umidade do ar. Ele então avisa que se Ox der mais um passo ele será morto, e o Cavaleiro de Ouro então dispara o grande chifre, mas é surpreendido por lanças de gelo, que são cristalizadas com o poder do espectro, que então dispara o seu golpe lanças de gelo da Lotus Branca. E assim o Cavaleiro de Ouro de Touro Ox é vencido. Nos arredores do templo de Artemis, na prisão da lua, Calisto chama por Toma e avisa que é hora dele sair daquele local. O anjo está preso com correntes em uma coluna e Calisto dá a ordem dele ir ao santuário de Atena buscar a cabeça do cavaleiro Ceia de Pégaso. Toma nega dizendo que já foi um anjo, um cavaleiro celestial, e por isso ele se nega a matar alguém tão insignificante quanto um cavaleiro de bronze. Calisto avisa então que caso ele não a obedeça, a máscara que ele está utilizando irá apertar a sua cabeça até partir em 1000 pedaços. Ela avisa também que ele é um anjo caído de uma só asa e que o manteve naquele local exatamente para uma situação como essa. E por último, Calisto fala que caso ele cumpra com a sua missão, a máscara será removida do seu rosto e ele estará livre. O anjo então aceita e pede para que Calisto traga à sua glória a armadura celestial. E no passado, Ikki de Fênix chega à casa de Touro e encontra Ox parado na posição do golpe Grande Chifre. Fênix percebe então que Ox já estaria morto, mas acha incrível o fato dele ainda proteger a casa de Touro. Ikki, em pensamentos, passa a respeitar ainda mais Suikyo, elogiando seu poder devastador. Tema de Pégaso e Shun de Andrômeda continuam subindo em direção da casa de Gêmeos, e Shun sente o cosmo de seu irmão. Tema questiona Shun e pergunta se Ikki também veio do futuro, e o Cavaleiro de Andrômeda elogia o seu irmão, comparando-o com um exército de 1 milhão de guerreiros. E neste meio tempo os dois finalmente chegam à casa de Gêmeos. Os dois resolvem atravessar aquela casa que está sem um cavaleiro de ouro protetor, mas caem no labirinto de Gêmeos e voltam para a entrada. E de volta ao tempo atual, Sei está sentado em uma cadeira de rodas, enquanto Toma, vestindo a sua glória, chega ao local e parte para cima do cavaleiro.